Integrantes da CPI da Covid-19 articulam chamar novamente o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para depor na comissão. O principal motivo é a participação dele em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante o último final de semana no Rio de Janeiro. Por ser general da ativa, Pazuello também terá que dar explicações ao alto comando do Exército. De acordo com o artigo 45 do Estatuto Militar, oficiais não podem participar de atos políticos. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre esse tema. O regulamento disciplinar do Exército, ele, no seu anexo 1, ele tem uma série de transgressões, entre elas pode ser enquadrada aí essa presença do general Pazuello nessa manifestação, uma manifestação de cunho político. O regulamento, ele prevê que o comandante, enquadrante, ele faça a entrega ao militar de uma ficha de apuração de transgressão disciplinar, onde está descrito o fato. Ele tem até 72 horas para apresentar suas razões de defesa e, a partir daí, o comandante analisa à luz de fatores agravantes e atenuantes, e aí as punições vão de advertência até a prisão. Além de uma possível punição para o Pazuello, podem ser associadas à manifestação que reuniu milhares de pessoas em prol de Bolsonaro no Rio de Janeiro, 9 desobediências a decretos, artigos do Código Penal e também do Código de Trânsito brasileiro. Tá aí a pauta Pazuello. Rodrigo Constantino, já bati o olho no Constantino, já vi que ele deu aquela risada, com certeza discordando de todas essas punições que o nosso Pazuello pode vir a sofrer. Agora, Constantino, seja sincera comigo, Pazuello precisava ter ido nesse ato? Não precisava, Paulo, e talvez tenha sido inadequado. Apesar do que ele, mesmo como general da ativa, já tinha se tornado ministro do governo Bolsonaro, então óbvio que ele tem um elo ali, estava como ex-ministro ali, mais do que qualquer outra coisa, né? Mas é uma questão interna do Exército, não é bom, óbvio, abrir precedente para que militares assumam posturas em palanque político, né? Não é exatamente isso que aconteceu ali, mas sim, isso aí pode ser criticável, mas aí acaba aí a história. O resto tudo é um baita mimimi, essas reportagens, 8 infrações, cinto, capacete, máscara, isso tudo é uma piada de mau gosto. E aí esses senadores nessa CPI circense quererem convocar uma vez mais o Pazuello por conta disso, aí realmente chega ao ápice do escárnio, né? Veja, o presidente Bolsonaro, vamos falar agora do que interessa mais. O presidente Bolsonaro precisa estar nas ruas, ele precisa. Ele tem uma necessidade disso e todo mundo que apoia o governo dele por um motivo muito simples, Paulo. Ninguém acredita na imprensa, ninguém acredita nas pesquisas que colocam Lula bem à frente e que erravam sempre atrás, inflando a esquerda e diminuindo a direita. Então, se depender da narrativa dessa mídia militante, o Bolsonaro derreteu, ninguém apoia o presidente, ninguém apoia o governo e o Lula é o grande favorito. Aí a prova física que os apoiadores do presidente têm para oferecer é ir para a rua, até porque nas redes sociais é sempre um sacode, né? Veja que até jornalista militante petista faz enquete nas suas páginas e toma um baita de um sacode, né? Um deles lá, coitado, viu 2/3 dizendo que votariam no Bolsonaro, nunca votariam em Lula, né? E aí a narrativa vem de que isso tudo é robô, gabinete do ódio e não sei o quê. Então, diante dessa situação, dessa espiral de silêncio, né, o que resta ao povo que apoia o governo e o presidente? Mostrar que tudo isso é uma farsa. Mostrar que essa mídia tem uma credibilidade tão grande quanto uma nota de R$3. Então é disso que se trata aí as ruas. Sobre essa histeria toda, ele falou que é a favor dos procedimentos, estava sem máscara. Vamos convocar, então, o Randolph Rodrigues como depoente? Porque o Randolph Rodrigues foi visto em situações ali sentado sem máscara e gente do lado dele com máscara. Aliás, ele que queria condecorar médicos por uso de ivermectina e hidroxicloroquina em 2020, né, por tratamento precoce. Então, essa CPI é uma grande farsa. Todo mundo percebe que são hipócritas, que são os mesmos que quando dão uma fugidinha para Miami, vão no shopping sem máscara, né? Ou então vão para o pagodinho sem máscara e por aí vai. Ou então jogar uma sinuquinha. Então tudo isso é muito canalha, é muito falso, é muito hipócrita. E eles percebem, o povo, em boa parte, genuinidade no presidente, ao contrário dessa turma que comanda
esse show de horrores. Mas eles podem ficar tranquilos, eles não conseguem colocar a gente na rua, por isso vai para a narrativa de aglomeração, mas eles podem ficar tranquilos, eles não têm povo na rua, mas eles têm a Xuxa, o Casagrande e o imitador de focas assinando o pedido de impeachment. Agora, eu acho que ficou ruim para o presidente Bolsonaro. Amanda Klein, você acha que essa estratégia do presidente da República vai dar certo em 2022? Eu acho que ele tem necessidade dessa estratégia de estar nas ruas e mostrar que consegue mobilizar, que tem apoio popular, e tudo isso seria perfeito se não fosse por um simples detalhe. Estamos no meio de uma pandemia e todos os protocolos de saúde recomendam o uso de máscara, distanciamento social. Então, como presidente da República, muito mais do que senador no ambiente privado, ele dá um péssimo exemplo para a população brasileira e ele faz isso sistematicamente todos os finais de semana, porque ele está antecipando a disputa eleitoral de 2022. Então, não são nem seus adversários que estão antecipando, é o próprio presidente Bolsonaro. Eu vou chegar nisso num segundo momento, Paulo. Antes eu queria falar um pouco sobre a participação do Pazuello. Eu vejo que o ex-ministro da Saúde cometeu 2 erros crassos, 2 pecados capitais. Primeiro, do ponto de vista sanitário, na mesma semana em que ele disse à CPI que respeita, atende e é a favor de todos os protocolos de saúde, uso da máscara, distanciamento social, higiene das mãos, ele sobe num carro de som, provoca aglomeração e sem máscara faz um discurso político ao presidente da República. Ou seja, não é que ele deve obediência como general ao povo brasileiro, ele deve obediência ao seu chefe. Ele deixou isso muito claro e, obviamente, isso vai motivar a sua reconvocação à CPI, que deve ser votada esse requerimento já na quarta-feira. 2, e a meu ver, mais grave, ele dá margem a essa politização dos quartéis. Existe no Estatuto dos Militares e no regimento disciplinar interno uma regra muito clara, escrita, que proíbe generais ou militares da ativa de participarem de manifestações, de atos de cunho político. Isso tem uma origem, tem uma motivação muito simples, que é justamente evitar a politização dos quartéis, que já é uma preocupação com a eleição do presidente Bolsonaro, mas agora com o general da ativa como o ministro mais longevo da saúde durante a pandemia e que sobe num carro de som, isso fica escancarado, isso fica muito mais evidente. Não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu em 2017 com o então secretário de Finanças das Forças Armadas, que era Milton Mourão, hoje vice-presidente da República, participando de uma palestra da maçonaria em Brasília em 2017 e falando em intervenção militar, caso o judiciário não tomasse medidas contra a corrupção. Na época, o comandante do Exército era o general Vilas Boas, ele afastou Mourão do posto, mas não aplicou nenhuma medida disciplinar. É necessário, é urgente que alguma medida disciplinar seja aplicada contra o Pazuello, porque senão você passa um exemplo de anarquia, ou seja, qualquer tenente, sargento, capitão pode subir num palanque político na eleição do ano que vem a favor de qualquer um dos candidatos, de direita ou de esquerda. Isso não é possível, porque as Forças Armadas se fundamentam justamente no princípio de hierarquia e disciplina, e isso está sendo quebrado sistematicamente. Depois que o Mourão quebrou em 2017, a gente sabe o resto da história. Bolsonaro se elegeu, nomeou ministros militares, cargos de várias esferas também militares, loteou os cargos com pessoas das Forças Armadas. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer, fazer com que as Forças Armadas passem uma imagem de que são uma instituição de governo, que devem obediência ao governo, o meu exército, e não uma instituição de Estado. Por isso, a medida disciplinar tem que ser exemplar. Muito bem, Constantino, eu já vi que você me pediu a palavra, mas antes eu queria perguntar para o nosso Serrão o que você pensa sobre reeleição, né? Porque o que a gente está vivendo nada mais é do que uma campanha à reeleição. Você é contra ou a favor essa medida? Eu já manifestei aqui a minha opinião de que eu sou totalmente contra a reeleição. Reeleição é uma tragédia, é antidemocrático, é a repetição da mesmice, não é o melhor elemento. A rotatividade de poder é sempre o ideal para a governança de qualquer instituição, seja pública ou privada. Agora, o que nós estamos assistindo é o espetáculo, é o show das narrativas, né? Ontem, o general Pazuello não deveria ter subido no palanque lá do presidente Bolsonaro, depois daquele ato gigantesco da motocleata no Rio de Janeiro. Um ato impressionante de manifestação, mais um ato de manifestação popular ao presidente da República. Não deveria ter subido, não deveria, mas subiu. Agora, entre dizer que
ele ter subido gera aí uma politização dos quartéis? Não é verdade. A chance de politização dos militares hoje é tão grande quanto a chance de Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito de novo presidente da República do Brasil. Quase zero. Não tem chance. Isso não vai acontecer. Os militares já têm clareza de que eles não têm que se meter na política. Lógico, você vai ter um ou outro que vai ter a sua manifestação, que vai querer, que já está de saco cheio da situação. O que o Pazuello ontem fez foi apenas demonstrar o quanto ele ficou de saco cheio na semana passada de ter ido à CPI. E agora, se reconvocarem Pazuello para essa CPI, pode ser mais um palanque para ele. Os congressistas brasileiros, nossos senadores, podem estar criando mais um candidato que vem dos quartéis diretamente para a política. E agora não é capitão, agora é general. Pazuello ganhou semana passada os holofotes da CPI, desbancou a narrativa que estava planejada para destruí-lo e ontem no palanque lá com Bolsonaro teve até insinuações de que ele poderia até acabar sendo um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Lá é terra de ninguém. Lá quem chegar com apoio político forte, sobretudo do Bolsonaro, tem chance até de ser candidato a se eleger. Então, é bom que tenham muito cuidado em encher demais a bola do Pazuello se a oposição quer deixá-lo sem prestígio. Porque se querem elegê-lo, convoque o Pazuello de novo, que ele vai lá e vai fazer a festa. Então, está tudo politizado demais. O grande erro, repito, dessa pandemia, desse pandemônio, foi a politização da saúde pública que não deveria ter ocorrido. Agora, quem antecipou a campanha eleitoral foi a oposição. E o presidente Bolsonaro, muito malandro, muito esperto, muito pragmático, entrou na jogada. E agora está indo. Agora, não usou máscara ontem, de novo na manifestação, mas hoje, na posse do presidente do Equador, ele estava lá mascarado, bonitinho, perto lá do rei da Espanha e outras autoridades mundiais. É o Bolsonaro pragmático. É isso aí. Ô Serrão, chances zero do Lula ganhar em 2022? Chance Você crava isso? Zero, cravo. Lula tem nele colada a imagem de corrupção. E hoje, na América Latina toda, hoje, na posse do presidente do Equador, tivemos essa manifestação até da presidenta do Congresso de lá, presidente ou presidente do Congresso de lá, de que a corrupção é o grande mal a ser combatido. Então, Lula está nesse mal a ser combatido, não tem chance eleitoral, na minha humilde visão. Muito bem, Amanda Klein deu um sorrisinho de canto, sabe aquele sorrisinho de canto? Daqui a pouquinho vou passar a palavra para ela, mas antes o Constantino pediu. Vai lá, Constantino. Bom, Lula não tem chance se a gente tiver uma urna auditável, né? Aí eu concordo com o Serrão. Primeira coisa que eu não falei na primeira fala, né? Tinha gente pra caramba, inclusive tá circulando um áudio de um esquerdista dentro de um grupo, né? Desesperado, falando, olha, era muita moto, ferrou, né? Então isso é uma coisa importante só para notar, e é isso, na verdade, que tem gerado o desespero todo na mídia militante, na esquerda, que é a mesma coisa, falando em, tava sem máscara, ai meu Deus, o cinto, o capacete, né, esse tipo de coisa. Pedem a prisão do Pazuello, né? São os mesmos que não falam um ai sobre a politização e aí sim, a confusão entre órgão de governo, na verdade, de oposição ou entidade de Estado, como o STF. Né? Aí, quando chega na hora desses advogados do PT disfarçados de ministros supremos, né? Aí a turma militante na imprensa aplaude que nem foca, né? E aí não pode falar nada, porque senão é ataque às instituições. São os mesmos que querem prender general por ter subido no palanque com o presidente da República, que, parênteses, é sempre bom lembrar, tem gente às vezes que não sabe, vai saber o nível de desinformação. É o comandante em chefe, das Forças Armadas. Né? Então isso também é importante destacar aqui. Sobre convocarem mais uma vez o Pazuello, aí realmente eu só posso chamar Freud. Né? É um caso evidente de masoquismo. O Pazuello, vamos lembrar, era a grande expectativa, né? O dia D daquela CPI circense que iria comprometer o presidente Bolsonaro e trazê-lo numa bandeja ali a cabeça dele. Né? O que aconteceu na prática? Uma tremenda de uma humilhação. O relator seríssimo, segundo a imprensa, Renan Calheiros e companhia, foram humilhados pelo general, né, e pelo ex-ministro, que falavam que não ia responder nada por covardia, respondeu tudo, até demais, e as pessoas incomodadas queriam calá-lo. Pelo amor de Deus, pare de falar
tanto e dar circunstâncias e dar contextos, porque não é isso que queremos aqui, afinal de contas, né? Montaram aquele palanque para outra coisa. Então, se chamarem de novo o Pazuello por conta disso, eu acho que é um caso de convocar aí Freud e entender o grau de masoquismo dessa turma. Ô Constantino, rapidamente aqui, o que você pensa sobre essas mobilizações, né, esse tamanho de público? Porque se a gente fizer um comparativo, o Trump nos Estados Unidos também mobilizava bastante. O Biden fazia aqueles comícios com pouquíssima gente e acabou vencendo e tendo a maior quantidade de votos. Como é que você avalia isso? A mesma coisa que eu falei antes, o voto tem que ser auditável. No caso americano, né, tem que averiguar como é que dezenas de milhões de pessoas votaram por correio. Né, isso foi uma coisa sem precedentes que tornou o Joe Biden apático, senador por meio século, sem nenhuma conquista, como você mesmo disse. O Joe Biden, que coloca 1/3 ou menos, 10ª parte das pessoas que eu coloco nas minhas lives, ele consegue pelo site da Casa Branca, né, bem menos, ser o presidente eleito mais popular da história dos Estados Unidos. É algo muito estranho, né? Amanda Klein, eu quero saber se você crava que o Lula não vai ser eleito no ano que vem. Eu não cravo nada, eu acho que essa eleição está absolutamente indeterminada, imprevisível. Qualquer prognóstico aqui é baseado no achismo, na militância, no chute ou no desejo pessoal, mas não dá para cravar nada. Pelo contrário, acho que vai ser um pleito disputadíssimo que a gente tem que acompanhar todas as movimentações políticas. É fato que as pesquisas hoje não é uma, não são duas, não são três, são várias, pelo menos 5 ou 6 pesquisas que detectam um movimento de cristalização do voto do Lula numericamente à frente do Bolsonaro, tanto no primeiro como no segundo turno. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho que você colocou muito bem, Paulo, quando você fez essa comparação entre os comícios eleitorais do Trump nos Estados Unidos e essas manifestações promovidas pelo presidente Bolsonaro no Brasil. A gente precisa entender que esse fenômeno do populismo de direita, que é intrinsecamente associado às redes sociais, se alimenta disso, de uma militância muito inflamada, ela tem uma base organizada muito sólida e coesa. Então, esse grupo, pessoas populistas como Trump ou como Bolsonaro, de fato conseguem mobilizar muita gente e levar essas pessoas da rua. Então, eles transcendem esse ambiente virtual e eles vão para as ruas. Por isso, você tinha aqueles comícios eleitorais do presidente Trump, porque é um grupo que foi forjado, pelo menos aqui no Brasil, nas ruas, desde as manifestações das passeatas de 2013, esse grupo começa a ganhar alguma coesão, alguma identidade, né? Nas redes sociais eles se alimentam, os grupos de Telegram, os grupos pelo Twitter e de WhatsApp vão convocando essas manifestações, como nessa motociata, como ficou conhecida no Rio de Janeiro, antes, no fim de semana passado, em Brasília. Então, vem pessoas do Brasil todo e elas são convocadas e passam a semana convocando esse grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro. Mas, por outro lado, eles mostram, eles representam uma parcela da sociedade, não representam a parcela toda. É lógico que na fotografia, na imagem, elas passam justamente essa impressão de que há um apoio maciço ao presidente Bolsonaro. Mas quando você vai olhar nas pesquisas, quando você vai olhar no detalhe, nas realidades e mesmo nas redes sociais, você percebe que esse engajamento ao presidente já caiu muito. E aí eu trago novamente a pesquisa Exame Ideia Big Data, que saiu na sexta-feira passada, né, uma pesquisa quinzenalmente feita principalmente para um público de mercado financeiro, que mostra que o presidente Bolsonaro hoje tem 24% de ótimo bom. É o menor patamar que ele já teve, e isso vem se mantendo nos últimos 2 meses. Mesmo assim, é muita gente. E se uma parcela expressiva desse grupo tem o hábito de ir para a rua, está à vontade de ir para as ruas, parece uma multidão imensa, mas quando isso se transpõe para toda a sociedade, não representa tanta gente assim. Por isso, o presidente Trump também conseguia mobilizar muita gente nos seus comícios eleitorais, mas nem por isso ganhou a eleição. Então, pode passar uma impressão falsa. Agora, mostra uma força política, não mostra, Amanda? Uma força política razoável no país. Muito. É lógico que o presidente Bolsonaro tem, é isso que eu disse no começo do meu comentário, é lógico que ele tem uma base de apoio coesa, sólida, e é lógico que ele não está em desvantagem para a eleição do momento do ano que vem, até porque as pesquisas são uma fotografia do momento. E é lógico que a economia pode crescer, que a vacinação pode ganhar um ritmo mais acelerado, que o Brasil e o resto do mundo podem sair dessa pandemia, ou então pelo menos deixar para trás o pior momento, e o presidente Bolsonaro se tornar o candidato mais forte. O presidente
presidente que ocupa a cadeira já é de largada o candidato mais forte, por isso tudo pode acontecer. Agora, a única coisa que eu estou dizendo é que esse apoio maciço que é visto nas ruas, ele representa uma parte da sociedade, é uma fotografia de parte da realidade, não de toda ela.